lembrei de falar ouvindo você, e que é um dos grandes erros das pessoas também. Elas querem matar toda a fome delas com uma refeição só. Também. Fome é uma coisa que a gente vai matando ao longo do dia. Então você come agora para você ter fome dali 3 horas, 4 horas. E aí você come para ter fome de 3 horas, 4 horas. Né? Então o que é o contrário Isso é inteligente, disso? né? Exatamente. Né? É o controle inteligente da fome. Você só vai comendo o que você precisa para chegar ali adiante. Né? O que é o contrário disso? É aquele cara que, por exemplo, vai num almoço, uma feijoada, e aí ele come de noite, ele ainda tá giboiando, assim, falando, nossa, não consigo comer nada. Cara, pior coisa que você pode fazer. Pior coisa. 3, 4 refeições ao dia. Nossa. Já te mantém dentro de um equilíbrio. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, Eu jantar. tenho muita fome de manhã, é normal isso? É muito normal. Normal, principalmente em pessoas que têm uma vida desregrada. Exato. Por quê? Porque o que você comeu à noite às vezes é muito, às vezes é pouco, o seu corpo não... Você come quando está com fome. E as pessoas que fazem dieta, elas comem nos horários. Raramente eu espero a fome chegar. É mesmo? Porque eu tenho uma quantidade de calorias ao dia para consumir. Sim. A gente entende que ter fome é desconfortável, então a gente come antes de ter fome. Exatamente. E se eu começar a sentir fome e essa fome aumentar, provavelmente eu estou errado no meu relógio metabólico. Passaram muitas horas do horário certo de comer. Caramba, isso é um organismo ajustado. Sim. Pra Isso é um você organismo continuar ajustado. Não precisa ter fome pra comer. Putz, eu só como quando eu tô com fome. Que doido isso. Tá vendo? Isso Agora tá vem errado. cá. Você precisa esperar o seu corpo te avisar que você precisa comer? Então, mas se eu tô sem fome e tá comida na minha frente, como que eu vou comer se eu não tô com aquela vontade de comer? Você se força? Não. Quando você vem regrando a sua dieta e se você estiver em déficit calórico, você começa a perceber que o seu estômago começa a ficar vazio. Você fala, opa, Tem vazio. espaço. Tem Tem espaço. espaço. Agora, se você... É que você já está numa outra situação. Você está se vendo daquilo que o Musso falou. Você comeu um monte, aí você fala, tá, vou comer de novo. Não. Se você estiver dentro de um plano alimentar elaborado pelo nutricionista, você não vai ter comido um monte. Você vai ter comido o suficiente, como o Musso disse, para daqui 3, 4 horas você falar assim, opa, cabe comida de novo. Entendi. Isso dá espaço pra esvaziar. Entendi. Até porque a Fica sensação cheio. de estar cheio, Rogério, ele não é uma coisa que faz você garantir que você tem energia disponível. Você pode estar cheio só de Você porcaria. pode estar cheio porque a sensação é cheia, mas a capacidade de entrega de energia para isso é ruim. Exemplo, em situações onde você tem um paciente com alto índice de resistência periférica à insulina. Você tem energia, mas essa energia ela está tão abundante que ela não consegue entrar em células específicas como músculos e células cerebrais e sinalizar que, olha só, tem energia suficiente. Só que isso no músculo, a resistência à insulina no músculo faz ele evoluir, né? Por isso que você vê que pacientes que têm diabetes, né, têm uma dificuldade de desenvolvimento muscular. Na célula cerebral, ele faz você ter a sensação que não há energia disponível, então ele desencadeia um processo de fome. Que é aquelas situações onde você está cheio, mas você quer continuar comendo. Exemplo, você vai no rodízio de pizza. Você come até você passar mal. Por quê? Porque você vai comer um pedaço e aí tá tudo bem. Só que quando você come o segundo e o terceiro, que aquilo estoura em caloria, o que acontece? Você entra nessa mecânica e nenhuma energia mais vai ser suficiente. E aí você vai sair do rodízio de pizza com aquela vontade assim, eu devia ter comido mais um pedaço da pizza de não sei o quê. E assim, você tá com comida saindo pela A sua sensação de goela. estar muito cheio é que o estômago tá lotado. Você tem a sensação mecânica, né, de saciedade, de plenitude gástrica, né? Mas você tem o sinal mais importante de saciedade que muitas vezes o nutricionista ensina a pessoa a ter, que é esse de comer em 3 horas, que é estar sem fome, sem estar cheio. Entendi. E é isso que as pessoas elas têm dificuldade de compreender. Elas acham que elas precisam estar cheias para elas estarem sem fome. E muitas vezes você ainda está na metade da refeição e você já não está mais cheio. Bom, eu estava vindo com as crianças hoje com os meninos do hospital e, foram 5 horas de cirurgia, né? A gente entrou às 8, não, foram 6 horas de cirurgia. Terminou às 2 da tarde. Tá. E eles estavam sem comer, eu estava sem comer, eu tinha tomado um whey 6 da manhã, então eu estava morrendo de fome. A gente parou numa lanchonete aqui no caminho e eu pedi 2 sanduíches. E olha só, ó o zoião. Eu pedi 2. Falei, não, sou grande, vou pedir 2. Pedi 2, comi um, fiquei satisfeito, deixei o outro. Ah, mas você vai jogar fora? Puta, é uma pena, desperdício de comida é sempre ruim. Agora, o que eu vou gastar para queimar esse sanduíche extra que eu não precisava vai ser muito maior do que eu vou gastar, né, se eu consumir. Né? A gente traz um pouquinho daquela cultura, né, da avó,
né, que viveu a Segunda Guerra Mundial e que se Raspar o sobrasse prato. comida, né, era Come tudo. pecado. Você tem que comer tudo, olha só, né? E a gente tem que superar isso, porque hoje muitas vezes as pessoas elas têm aquela ideia de assim, eu pus no prato, eu tenho que comer. Tudo bem. E se você deixar no prato? Você lembra da próxima vez que você deixa no prato. Então coloca menos comida. Deixei no prato de novo. Então não coma, coloque menos comida da próxima vez. Então é uma mudança de comportamento muito grande. Não é comer e se obrigar a comer porque você colocou no seu prato. É deixar no seu prato e lembrar que você tem que colocar menos na próxima refeição. Porque quanto mais você colocar comida no seu prato e se obrigar a comer, da tua vida vai ser sempre comer até você quase se arrebentar. Se toda vez que você sentir que você comeu o suficiente, deixar no seu prato, o que vai acontecer na próxima vez? Vou colocar menos porque eu não vou deixar sobrar. E para isso você ainda tem uma vantagem. Se você começar pelos vegetais, vou começar a comer. Come um prato de salada antes. E depois você vai para os alimentos que têm mais calorias, arroz, feijão, frango, essas coisas. Num tempo lento, eu garanto para você, você vai comer muito menos arroz, muito menos feijão, muito menos alimentos que têm uma densidade calórica maior. Porque você vai ocupando o seu estômago, você vai avisando que está vindo alimento, você vai avisando toda a parte hormonal e a parte que comunica a fome de que você já está sendo alimentado. Isso que você falou tem um trabalho sobre de um autor chamado Alpana, que ele fez o quê? Ele fez uma coisa muito interessante. Ele entregava para as pessoas primeiro o carboidrato, depois a proteína. Primeiro a proteína, depois o carboidrato. Ou tudo junto. E o que foi interessante desse trabalho? O que ele queria medir? O impacto na saciedade e o impacto na perturbação dos níveis de insulina e glicose. E o que ele mostrou? Que quando você come a proteína antes e depois come o carboidrato e o restante, você tem um maior sinal de saciedade e uma menor flutuação da sua glicemia, fazendo com que você tenha menores níveis de insulina e, portanto, menores níveis de resistência à insulina em pessoas que são sujeitas a esse tipo de condição. Pronto. O que é mais genial disso daí é que quando você compara no comportamento, né, o que as pessoas fazem? Elas fazem o contrário. Né? Elas põem aquele montão de carboidrato, aquele pouquinho de proteína, elas vão comendo mais o carboidrato para tentar fazer macarrão primeiro. Aí o que acontece? Você tem mais fome, você tem mais perturbação metabólica. Aí você fala, mas como que eles conseguiram dar comida tudo ao mesmo tempo? Simples, eu fazia um sanduíche. Então a pessoa mastigava a quantidade de carboidrato, proteína, né, e engolia ao mesmo tempo. Já colocou comida, por exemplo, pizza na mesa. Põe uma pizza. Aí 2 pizzas são 5 pessoas. Tá. Aí todo mundo começa a atacar. E vai comendo, daqui a pouco começa a faltar, sobra aquelas 3 guerreiras. Aí você fica olhando. Todo mundo. Tipo, quem vai pegar? Ninguém pega. Aí você vai lá e pega. Aí daqui a pouco, ninguém vai pegar. Cara, você já não precisa mais da pizza. Exato. Só que pra você é ofensivo deixar lá. Aí você começa a olhar do tipo, você não quer, meu? Já viu aquele cara? Pega, senão eu vou pegar o desgraçado. Pega. Não pega. Pego. Mas ninguém vai pegar? Eu pego. Esse cara, que é o cara que oferece e ele mesmo pega, pode ver. Esse cara é o cara que tem hábitos alimentares ruins. Por quê? Porque ele tem um conceito diferente e errado da comida. Pra ele, comida não pode acabar, não pode faltar, sobrar. Se sobrar, eu vou comer. É o cara que... Ele é o primeiro a atacar. Ou porque ele tem conceitos comportamentais muito sensíveis. É a história da escassez, né? Então você fala para alguma pessoa que vai acabar. Falar, eu fui criado assim também. Mãe. Também fui, mas você tem que ressignificar isso, cara. Entendeu? Sinta também.